Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. Nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre dominar ou dominado, cabeça ou cauda. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus concedeu à sua criação o domínio, poder e autoridade sobre toda a terra, sobre as aves dos céus, os peixes do mar e sobre os répteis da terra, como está em Gênesis 1 e 26. O homem, porém, não soube valorizar a outorga que recebeu e, pelo pecado, permitiu que o mundo fosse dominado pelo maligno. Aliás, as pessoas em geral não sabem valorizar o que têm, nem o que são. Por isso, enxergar nos outros aquilo que não se consegue ver nem viver em si mesmo provoca no homem um estágio avançado de desalento, resultando numa fuga ou desânimo diante das dificuldades. É mais fácil desejar ser como a outra pessoa do que valorizar e usufruir o que se é. Ao se olhar no espelho, o homem sempre busca por mudanças exteriores. Mas se o homem, como diz a palavra de Deus, não nascer de novo, não buscar a renovação do seu entendimento, continuará prostrado, sem forças, diante de qualquer dificuldade. Precisamos nascer de novo. Nascer de novo é dar um novo sentido à vida, ter uma nova visão do mundo, a partir de um novo paradigma, um novo modelo, o reino de Jesus Cristo, através do qual o homem experimentará a vontade de Deus na sua existência. Todas as pessoas são desafiadas a provar este processo de renovação. O homem perdeu o domínio de toda a terra e de si mesmo a partir de Adão. E de lá para cá tem sido dominado pelos vícios, medos, dúvidas, ódios, sentimentos de intolerância, intransigência, prostituição e principalmente pelas falsas doutrinas e falsos profetas enviados pelo dominador atual do mundo. Do que o homem abriu mão e não soube valorizar, o diabo tomou conta e oprime as pessoas, realizando sua obra de roubo, morte e destruição, conforme vemos em João capítulo 10, versículo 10, parte A. O homem não quis, ainda insiste em não conhecer e não confiar em Deus, mas, por outro lado, se agrada a beça o homem escutar e confiar no homem. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, como fala o Senhor através de João 14, 1. Disse Jesus a seus discípulos, significando, não fiquem confusos, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus, se você não sabe, é a verdade, o caminho e a vida, como vemos em João capítulo 14, versículo 6. Não confie no homem. A profecia de Jeremias 17,5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e se aparta o seu coração do Senhor. Jesus não confiava neles, por todos a conhecia. Jesus falava, a todos eu conheço a sua essência. João 12, 24. O homem por si só não consegue ter uma visão clara sobre o propósito da vida. É uma miopia espiritual que impede de enxergar a distância. Poucos sabem da importância que essa visão distorcida tem para levar o homem ao fracasso. Da mesma forma que o diabo tentou enganar Jesus, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a própria glória do capeta, dizendo que tudo lhe daria se prostrado o adorasse, conforme vemos em Mateus 4, 8 e 9, assim tem feito com muitos. O diabo, como faz, ou como fez e fará, fez com Jesus e fará com qualquer um de nós. Oferece ao homem e lhes dá poder, felicidade e prazer. Jesus não negociou com Satanás, mas homens enganados o adoram e se transformam no joio da humanidade e mensageiros da perdição e da morte. A profecia de Jeremias 17,5, onde lemos maldito o homem que confia no homem, é um aviso sobre o perigo de colocar pessoas no lugar de Deus. Se você confiar nas pessoas, precisa lembrar que todos somos falhos, somente Deus nunca falha. Se você realmente entender que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, então poderá entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. Confiar naquele que se deu por mim e por você naquela cruz do Calvário, conforme vemos em Salmo 37, 5. É urgente entender, valorizar e assumir o sacrifício de Jesus no Calvário, reconhecendo-o como nosso Salvador e vivendo os mandamentos de Deus. O amor de Deus é expresso em seus mandamentos, e Cristo é o amor de Deus revelado aos homens, como vemos em 1 João 3,23. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, 1 João 3,23. Viver os mandamentos de Deus é crer no nome do seu Filho unigênito.
O sacrifício de Jesus, o Filho unigênito de Deus, nos limpará e nos ajudará a ter uma vida de paz e bênçãos, pois com a sua morte e ressurreição nos comprou para Deus e disse o seguinte, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Na cruz, o Senhor Jesus reconquistou para o homem aquilo que o homem havia perdido pelo pecado do primeiro Adão, o domínio sobre toda a terra. E a ordem que ele nos dá está expressa no Salmo 110, versículo 2. Domina no meio dos teus inimigos. Se você não encontrar a verdade, o caminho e a vida, se você estiver possuído por uma visão míope, uma visão deturpada na verdade, pode ser catastrófico, ou seja, um resultado fatal que certamente ocorrerá na tua vida. Conforme Apocalipse 20, 14 e 15, o lago de fogo e enxofre é o destino de todos que rejeitaram a Deus e ocorrerá no juízo final, quando o diabo, seus anjos e todas as pessoas que não passaram pela porta estreita serão lançados. Mas por nos amar sem medidas, Deus enviou Jesus para nos dar, em seu Filho unigênito, mais uma oportunidade de salvação pelo arrependimento e evitar sermos lançados no lago de fogo e enxofre. Não se deixe enganar pelos falsos profetas e pelos arautos do engano e da morte, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário o passaporte, o salvo-conduto pessoal e intransferível, emitido e selado pelo sangue do próprio Rei, para que quem nele crê possa, pelo arrependimento, ingressar no reino de Deus. Isso aconteceu porque o povo escolhido vivia na esperança do engano, pensando que poderiam entrar no reino de Deus por serem filhos de Abraão. Mas só existe um meio pelo qual podemos ser salvos, ou seja, pela fé na morte expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala em obediência, a primeira relação que se faz é com regras, mandamentos e ordenanças. Mas Jesus declarou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Mas quais são esses mandamentos? Ao falar dos mandamentos de Cristo, João disse, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, como vemos em 1 João 5 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, como Jesus fala em João 14, 1. Qualquer ideia contra o Evangelho de Cristo deve ser combatida, levando o homem à obediência que é crer, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência, como está em 2 Coríntios 10, 5 e 6. A obediência a Cristo remove todo e qualquer fardo, pois não demanda esforços ou realizações pessoais. Comparado às ordenanças dos homens, os mandamentos de Deus são suaves e leves, como vemos em Mateus capítulo 11, versículo 30. Uma multidão que seguia Cristo perguntou, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Como está em João 6, 28. Todos os pretensiosos que procuram algo para fazer, como fizeram os ouvintes da lei e a multidão que seguiam a Cristo, não encontrarão descanso. Aquele que crê cumpre os mandamentos de Deus, conforme alertou o apóstolo João, como está escrito. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 1 João 3, 23. Tudo o que o Senhor falou, faremos, como está em Êxodo 19, 8. Em primeiro lugar, é preciso ao homem crer em Cristo. E então o amor ao próximo será eficaz, pois o amor deve ser segundo o mandamento que diz, creia no nome do seu Filho Jesus. Quando o homem crê em Cristo, Deus realiza a sua obra, recriando o novo homem em verdadeira justiça e santidade. A obra de Deus, somente Ele pode realizar, pois se refere à nova criação em Cristo. A obra de Deus é a circuncisão, não feita por mãos, a circuncisão de Cristo, que é o despojar da carne, ou seja, o despojar do velho homem, como vemos em Colossenses 2 e 11. De igual modo, o que Deus pediu ao povo através da lei foi que circuncidasse o coração. De qualquer modo, é possível circuncidar o coração, se não pela fé. A exigência da lei ou das leis são idênticas às exigências do Evangelho. Como se lê? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor,
e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, como vemos, sabe aonde? Em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 a 16. Essa palavra revela que Deus se valeu da circuncisão, que é uma pequena cirurgia que retira o prepúcio, que é a pele que recobre a glande do pênis, no sentido de que pudesse entender corretamente o que Deus desejou dizer a seu povo. Na verdade, o Senhor deseja que retiremos o bloqueio do nosso relacionamento com Ele e que se encontra no coração do homem. E quando Deus fala no coração, significa pensar. Ou seja, o sentido é que o servo de Abraão orou em pensamento, não audivelmente, porque o coração é a mente, conforme 1 Crônicas 29 e 18. Para que você possa entender corretamente o que o Espírito Santo acabou de me revelar através das reflexões de uma professora chamada Maria Ferreira Cunha, vou compartilhar com você como ela foi levada a desvendar esse mistério. Essa nossa irmã, professora na ilha de Marajó, no Pará, levou seus alunos ao matadouro para uma aula prática de ciências. Havia 3 bois para o abate. As crianças estavam eufóricas, estavam curiosas e perguntavam sobre tudo. Um fato, porém, chamou a atenção da professora. O último boi abatido, ao ser esquartejado, tinha um coração 2 ou 3 vezes maior do que os anteriores. Preocupada, perguntou ao profissional se o animal estava são, porque sabia que dali seria levado para o açougue. Sim, tudo está bem, disse ele. Então a professora retrucou. E por que o coração está tão grande? É pelo estado emocional do animal. Ele viu seus companheiros serem abatidos e começou a se angustiar. A angústia faz criar esse líquido na película que envolve o coração, criando essa bolsa, disse ele. E voltou a perguntar, mas como se chama essa película que mantém essa água no coração do animal? Prepúcio, disse ele. O homem que estava se referindo O homem, na verdade, estava se referindo ao pericárdio, um tecido fibroso que protege o coração do homem, entre outras funções. Mas naquele mesmo instante, aquela professora se lembrou do que havia lido em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 a 16. O nosso dia a dia traz surpresas nem sempre agradáveis e ficamos angustiados, amargurados. Assim armazenamos sentimentos prejudiciais como o ódio, a resistência para liberar perdão e tudo mais. Tudo isso bloqueia no nosso coração o relacionamento com Deus. Vamos à igreja e nada acontece porque levamos e trazemos a nossa carga no coração. O coração está cheio, tão cheio, que não há espaço para o agir de Deus. A palavra de Deus diz, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Esvaziemos-nos de toda a angústia da ofensa que o nosso irmão nos fez, liberemos o perdão e digamos, Senhor, a tua graça é abundante para mim e para o meu irmão. É nesse exato momento que o Senhor fará a circuncisão da bênção, a circuncisão do teu coração. Deuteronômio 30, versículo 6 diz, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma para que vivas. Aqueles que obedeceram ao mandamento do Senhor, que é circuncidai, pois o prepúcio do vosso coração, realizarão verdadeiramente o que o Senhor pediu. São os que temem ao Senhor e passaram a andar nos caminhos de Deus. Todos os mandamentos da lei serão cumpridos quando os homens circuncidarem os seus corações pela fé. Próximo ao fim do ministério terreno de Jesus, seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram sobre o futuro. Dize-nos, falaram eles, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores, como vemos em Mateus 24, 3 a 8. O apóstolo Paulo nos alertou a respeito dessa época, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, como vemos em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Paulo também ensinou que o Senhor deu uns para apóstolos e outros para profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos
cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia, engano fraudulentamente, como está em Efésios 4, 11 e 14. E olha bem, Jesus advertiu várias vezes que antes da sua segunda vinda surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos, como está em Mateus 24 e 11. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, é nosso dever servir de atalaias na torre, alertando os membros da igreja para que tenham cuidado com os falsos profetas e falsos mestres que aguardam o momento adequado para enganar, destruir a fé e o testemunho, nos tornando cativos do pai da mentira. Hoje, repito para que todos escutem, estão surgindo atualmente falsos profetas e falsos mestres. E se não formos cautelosos, mesmo aqueles que são membros fiéis da igreja de Jesus Cristo serão vítimas das suas ciladas. A Bíblia confirma o meu alerta, dizendo, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos, como está em Marcos 13, 22. Não podemos aceitar alguma coisa como tendo autoridade, a não ser que tenham sido transmitidos através dos ensinamentos do Senhor. Então logo os crentes deixem de buscar na Bíblia Sagrada a vontade de Deus e comecem a buscar qualquer outra fonte, se entregarão às sedutoras influências de Satanás. Quando pensamos em falsos profetas e falsos mestres, costumamos imaginar aqueles que advogam uma doutrina obviamente falsa, ou presumem ter autoridade para ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo de acordo com a sua própria interpretação. Contudo, a Bíblia alerta que há falsos profetas e falsos mestres que são membros, ou pelo menos consideram-se membros da igreja. Tomem cuidado com eles. Com clareza e poder, Jesus ensina o plano eterno da salvação, condena o pecado, clama a todas as pessoas que se arrependam, aceitem Jesus e ao seu evangelho. As doutrinas da salvação eterna não são obscuras nem duvidosas. Elas concordam com as verdades reveladas na Bíblia Sagrada. Portanto, sejamos cautelosos em relação aos falsos profetas e falsos mestres, tanto homens como mulheres, que se intitulam mensageiros das doutrinas da igreja e procuram espalhar seu falso evangelho e atrair seguidores patrocinando simpósios, livros e jornais que contestam as doutrinas fundamentais do evangelho. Tomem cuidado com aqueles que falam e publicam coisas contra os verdadeiros profetas de Deus e que pregam as suas próprias ideias com entusiasmo, não tendo a menor consideração pela salvação daqueles que se deixam enganar. Os falsos profetas e falsos mestres são aqueles que, em sua arrogância, tentam formar novas interpretações das Escrituras. Não pregam a palavra, pregam sobre a palavra. Afirmam que as Escrituras necessitam de nova interpretação e que eles são especialmente qualificados para dar essa nova interpretação. Os falsos profetas e falsos mestres são também aqueles que mudam as doutrinas de Deus fundamentadas nas Escrituras, que protegem a santidade do casamento, a natureza divina da família e a doutrina essencial sobre a moralidade do indivíduo. Eles advogam a redefinição da moralidade para justificar a fornicação, o adultério, as relações homossexuais. Alguns abertamente defendem a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E para justificar sua rejeição às leis imutáveis de Deus, que protege a família, esses falsos profetas e falsos mestres atacam as nossas famílias. Os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. São livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte. Confia nele, e o mais ele fará, como está escrito em Salmos 37:5. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3, 23 e 24. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Deuteronômio 28 e 13. O sacrifício de Jesus no Calvário devolveu o domínio de toda a terra aos seus mordomos fiéis, como eu e você. Então,
Tome posse das virtudes do Espírito Santo e comece por dominar a você próprio. Volte a ser cabeça e não cauda. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Como está em Jeremias 14:14. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe.